na Praça São Francisco, a partir das 18 horas. Diga um aleluia, diga glória a Deus. Então quero ver você lá, dando uma força aos meninos, tá bom? Você possa estar lá e que o Senhor possa estar enchendo você de toda graça, de todo amor, de toda fé, para que você também possa estar ajudando, né? A gente vai fazer uns panfletos também. Os meninos estão fazendo aí um movimento muito legal com as garrafas d'água, né, os copinhos d'água, para estar evangelizando. Então, você que tem chamado para evangelizar, não negocie não, irmão. Não pense não, vá. Vá porque a vida passa rápido. A gente fica velho antes do tempo. E a única coisa que nós levamos para a eternidade, na verdade, é uma vida que se ganha para Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia! Vamos receber o nosso querido Moreno, nosso querido diácono Marcílio Moreno, pai da Melina Moreno. Levanta as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós abençoamos esse momento e nós acreditamos, Senhor, que o Senhor vai usar mais uma vez teu servo. Então, que de uma forma maravilhosa o Senhor possa falar através dele para os nossos corações, nos fortalecendo para o dia de hoje e o dia de amanhã. E que o Senhor seja o dono desse momento. Guarda a sua casa, guarda a sua família, para que Ele tenha paz, para estar te servindo aqui agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dá para ser mais forte, viu? Aleluia. Para Jesus. Glória a Deus. Povo amado e querido do Senhor, vamos falar, estudar hoje Provérbios 15, e é interessante que a partir do 10, né, depois do 9 ali, são ensinamentos que a gente leva para todas as áreas da vida. Provérbios, ele vai... Se você pegar cada um provérbio desse a partir do 1 até o último, você todos os dias tem, por mais de um ano, direcionamento de como agir, de como ser na sua vida para com Cristo, para com o próximo, para com todos aqueles que estão ao seu redor, e para consigo mesmo, logicamente. Então, provérbios são ensinamentos riquíssimos, em que a gente pode tirar de um só versículo, que cada versículo a partir do 9 são pequenos provérbios, né? Tem aquele negócio do provérbio chinês, é provérbio de Cristo, provérbio de Deus. São pequenos conselhos, digamos assim. Amém? Só me organizar aqui, amém? Enquanto você vai abrindo aí em Provérbios 15. Assim ficou melhor. Queria derrubar o copo d'água. Amém? Primeiramente eu gostaria de ler todo o capítulo. E tiveram alguns desses provérbios que me chamaram bastante atenção. Não que os outros não tenham chamado, cada versículo. Então, são provérbios que, do 1 até o 33, tem muitos ensinamentos, tem muito que a gente retirar, tem muito que a gente absorver de cada um deles. Então, vamos dar início. Provérbios 15, do 1 em diante. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa
esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. O sacrifício dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer na oração dos justos. O caminho dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor, que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de quem você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração, mas boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. 33. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Então a gente vê que Ele nos instrui sobre várias áreas da nossa vida. Como falar, quando não falar, o que falar, se é necessário falar. Ser sensato ou ser insensato. Ser um bom filho ou um mau filho. Então a gente vê uma riqueza imensa em cada um desses provérbios, em cada um desses versículos. Mas tiveram alguns que eu fiz algumas anotações e começa, logicamente, pelo primeiro. Vamos relê-lo. A resposta gentil desvia o furor. O saber falar. O saber quando falar. O saber o que falar. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes a gente vê, por causa de uma fagulha pequena da língua, começa-se uma discussão, começa-se uma briga, começa no trânsito
Por uma besteira, uma vida é ceifada. Por causa de um desentendimento. Por causa de uma palavra que é lançada e que, sabe, não é simplesmente uma palavra. Ele nos fala sobre termos respostas brandas, e sobre sermos pacificadores, sobre nossas palavras não causarem contendas. Em outros capítulos passados já vimos e fomos ensinados sobre isso. Fomos ensinados que eu levo para a vida. O falar é prata, o calar é ouro. Isso é uma filosofia que eu levo para toda a minha vida. Quando eu não vou falar uma coisa que vá, sabe, fazer realmente e ser realmente algo que se aproveite, flash na boca. Esse órgão, se você tiver domínio sobre ele, você evita diversas coisas. E a gente tenta fazer isso, mas muitas das vezes o que fomos treinados por toda uma vida é: bateu, levou. Eu sou ruim. Esse era o meu ditado antes de ser convertido. Eu sou ruim. Batia no peito, mas como um tolo. Sobre o falar e sobre o calar. Léo, me ajuda abrindo lá em Mateus 5:9. Que ele fala sobre sermos pacificadores com as nossas palavras, com a nossa boca, né? Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, se com a minha boca eu sou um pacificador, evito muita discórdia, evito muita contenda, evito muitas situações em que eu poderia muito bem. Quando não for um pacificador, leva para a tua vida isso. Quando não for uma palavra de paz, quando não for um falar de ser pacificador, pronto, irmão, evita muita coisa. No casamento, no trabalho, em qualquer lugar que você for. Amém? Mateus cita ali um promover de paz, ou seja, ser pacificador. Com nossas palavras temos que trazer a paz e não contendas. Quem traz contendas com a boca? Insensato, né? Assim como Salomão nos ensina no versículo 1 desse capítulo. Tiago 3:3. Tiago, capítulo 3, versículo 3 em diante. Até a Lara usou da última vez no 14, mas é muito forte. Por exemplo, se colocarem um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos, observando também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como um simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Isso aqui, se não for o falar é prata, o calar é ouro. Então, esse primeiro versículo ele é estudo. Lembra dessa pergunta? Como tenho usado minha língua? Como tenho usado a minha boca? Para ser pacificador? Para ser sensato ou para ser insensato? Amém? Um outro versículo que me chamou bastante atenção, o 5. Vamos relê-lo. Ele fala assim, o insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Prudência é quando eu estou indo num sinal e ele está amarelo. Dá para passar, dá. Mas o amarelo foi criado justamente para isso. Não lembro do nome do cara, mas
quando foi criado o sinal, ele era só verde e vermelho. E aconteceram muitos acidentes. E esse homem, que eu não lembro o nome agora, há muito tempo atrás, lógico, ele viu que precisaria de um tempo para que se fechasse o verde, fechasse o vermelho e abrisse o verde. Que ali tem aquela coisa, né? Abriu, o cara já... Então o amarelo é para isso, para sermos atenciosos, para sermos prudentes. O amarelo é para nos lembrar, seja prudente, para aí. Sabe? Léo, lê lá, abre lá, Provérbios 4, 1. Esse versículo 5 que a gente leu agora, ele nos alerta a sermos atentos à primeira parte, né, do versículo 5. Ele nos alerta para sermos atentos ao ensinar do nosso Pai, ao ensinar dos nossos pais, que sejamos, sabe, aqueles que guardam a palavra no nosso coração, a palavra dos nossos ensinadores, nossos ensinamentos. Provérbios 4, 1 e 2. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensinar. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Só 1, 2. Então, esse é outro versículo que vemos diversas vezes nos que a gente já estudou até aqui, sobre instrução de pai e de mãe, sobre dar atenção ao que é ensinado. Provérbios 3:12, Léo, por favor. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Isso para quem é pai, cara, tem que... Muitas vezes ele não quer. Quando ele faz uma malcriação, o que tem que ser feito? Porque assim nós fomos criados, as gerações, né, ali de 90 e tal. Hoje em dia tem coisas que você não pode repreender mais o filho. Não estou dizendo de espancar, estou dizendo de ensinar. Você fala quando é necessário. Você age com eficaz quando é necessário. Porque para a gente ensinar, tem outro versículo que agora eu não lembro, que fala que ele usa vara, né? A vara que repreende o filho. Muitas vezes dói. Quando a criança vai fazer uma criação, uma malcriação, você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você pega a chinela, você vai escutar. Imagina quantas vezes Deus faz isso com a gente. Fala 1, fala 2. E também a aprender a repreensão, a sermos prudentes. Provérbios 15, 32, esse mesmo capítulo lá no finalzinho. Ele diz assim, ó: quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Sabe, muitas vezes eu não sei se você pensou assim já. Muitas vezes eu, na sala de aula, a professora vinha, falava isso, aquilo, outro, e eu sempre queria estar com as... Seria ser aquele nerd, né? Eu era o nerd. Aí eu não gostava quando... Não, isso aqui está errado, volte e refaça. Isso aqui está certo, professora, não sei o que e tal. Isso aqui é só a opinião da senhora. Eu gostava sempre de fazer tudo bem certinho, organizadozinho. Mas sempre tinha coisa que eu precisava melhorar. Depois de adulto, eu via, não sou perfeito, né? Então eu preciso melhorar em alguma área. Eu preciso, em tudo, amadurecer. Então eu preciso que alguém chegue para mim e diz assim, ó, vou puxar a tua orelha porque eu te amo. Cara, sim, assim. Amém? Vamos lá para o 15. Versículo 15.
A gente poderia muito bem abrir aqui vários sobre todos, mas tem alguns que são aquele que sacode você assim, diz assim: acorda, a vida não é do jeito que tu quer, a vida não é do jeito que você está fazendo. No 13, Léo, falei 15, né? No 13, tá? O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O que abate o espírito? Tristeza, preocupação, e vários sentimentos. Abater o coração, temos que focar no eterno e não aqui. Porque aqui, no mundo passarei por bênçãos e só bênçãos, que a palavra fala? Não. No mundo passarei por aflições, é problema, é trabalho, é dureza, é dor de cabeça. Você se acorda todo dia, meu Deus, fosse folga hoje. Mas tem que trabalhar. Temos a nossa responsabilidade. 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Tá passando aí, Léo, que eu vou aqui, que vai ser um pouquinho mais. 4. Do 7 ao 17, gente. Que diz assim: Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, mas que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Amém? Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês, para nós. Amém? Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará como Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. À medida que a graça alcança mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, ainda que a nossa carne esteja fraca, ainda que os problemas venham, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Recebe, irmão? Diz amém. Então, quando ele fala aqui de abater o espírito, é isso. Não é porque você se converteu, só vai ser benção agora. E aí, semente plantada lá atrás? Fica onde, Cícero? Tem que ser colhida. Então, que não deixemos nosso coração se abater, que não deixemos a nossa fé desfalecer. A luta vai vir, Léo. A luta vai vir, Lara. A luta vai vir para todos nós. Mas temos que saber que por mais que o nosso corpo esteja morrendo, que é o natural, nascer, viver, morrer, somos fortalecidos por Ele, fortalecidos pelo Senhor. Não devemos nos preocupar com aqui vai passar. Sim, não estou dizendo para você não ter responsabilidade, não estou dizendo para você não trabalhar, não fazer aquilo, não ter sonho, não almejar, não conquistar. Não é isso. Mas que isso, chave, casa, dinheiro, não nos tire desse foco que é lá. Porque lá a gente vai se preocupar mais com isso aqui.
Enquanto a gente está aqui, a gente se preocupa, entre aspas, porque a gente tem que dar de comer essas crianças aqui. Que a gente tem sonhos para conquistar, a gente quer, né, fazer várias coisas, mas que não nos percamos nas entrelinhas dos problemas. Amém? Mas na eternidade não teremos mais essas preocupações, dificuldades e lutas lá. Pois, vendo e dando atenção ao eterno, se transforma em passageiro e momentâneo. Isso aqui. Essa carne que é enfadada, essa carne que muitas vezes tenta nos tirar do foco que é Jesus Cristo. Quantas vezes você se levantou e diz: meu Jesus, hoje eu estou só Jesus. Então, sigamos para o alto. Versículo 16. Esse daqui casou muito com o que a gente viu ontem no curso. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Sabe, não é que o valor, ser muito ou ser pouco, vai interferir, mas é a intenção do teu coração, no pouco ou no muito. É a intenção do teu coração quando se fala em dinheiro. Léo, Salmos 37:16. Tô acabando, gente, já. 37:16 diz: melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. O perverso ainda vem antes do rico, né? Não se está dizendo que você não possa ser dono de muitas posses. Vemos José, vemos Davi. Mas vemos também e sabemos que o valor, ele corrompe o homem. O valor, o ouro, a prata, corrompe o homem. Porque o ser humano é muito de não estar contente com aquilo que tem. E é isso justamente que a gente tem que ter. Que eu tenho um pouco, eu seja contente com pouco. Se eu tenho muito, que eu seja contente com muito que tenho, mas não adoeça para querer mais. 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? E alguns, portanto, desejarem dinheiro. Portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. É justamente isso que aqui ele está dizendo. É melhor ter pouco e temer do que ter muito e não temer. Então, foi o que a gente viu ontem, e teve uma frase que me impactou bastante. Diz assim, ó: a riqueza, ela é neutra. Seu uso depende das intenções do coração. Isso aqui é... Ou seja, eu posso ser pobre e avarento, e posso ser rico. Você entende? Não é sobre o valor, é sobre a intenção do teu coração com aquele valor. Você pode ter uma dracma que vale um dia de trabalho, ou pode ter um talento que vale vários dias de trabalho. Você pode receber um salário e pode receber 10. O que importa é a intenção do teu coração. Se a viúva tivesse dado aquela moedinha com a intenção errada, não valeria, mas foi com a intenção certa. Aí, eu pensando lá, porque eu recebi essa frase, eu escrevi assim: mais vale o Senhor que ter muito, porque o Senhor é tudo. Mais vale o Senhor do que ter muito. Não é que você não deva sonhar, mais uma vez, não é que você não deva almejar, mas sonhe, viva, faça todos os seus planos para com o Senhor. E para a gente finalizar, o versículo 32, não poderia deixá-lo de fora.
Na verdade, o 33, que diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. Vamos voltar lá para Provérbios 1. Não tem como não falar de Provérbios 1:7. É para estar na nossa mente já isso aí. Que diz o quê? Leia aí tu, igreja. Então, se eu temo o Senhor, se eu temo esse Deus que é tão poderoso, que é tão soberano, se eu temo esse Deus, esse é o princípio da sabedoria. E ainda mais no 33 diz: ela ensina a sabedoria. Se lá no capítulo 1, versículo 7 eu digo: temer ao Senhor é o princípio, comecei certo. E se eu continuo temendo, Ele me ensina essa sabedoria. O primeiro passo é o temer. O segundo passo é o aprender dele essa sabedoria. Então, não é só simplesmente eu saber, é eu aplicar essa sabedoria. Ele já fala por si mesmo. O 33 e o capítulo 15, no versículo 33, e o capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, é um complemento do outro para mim. Ó, se o tememos, ele nos ensina. Se somos soberbos, não. A honra é dos humildes, não dos soberbos. Somos parecidos com Cristo, sendo humildes. Estamos longe deles, sendo soberbos. Pois ele foi manso e foi humilde. Que sejamos mais parecidos com ele. A gente poderia passar aqui muito mais tempo abrindo cada versículo, cada provérbio que aqui a gente leu no capítulo 15. Ah, mas você só citou alguns. Mais profundamente, você tem tempo. Você tem em casa essa arma aqui. Se tu pegar cada um desses provérbios durante, sei lá, anos, você vai ter um provérbio para cada dia. Você vê, cada um, aqui já teriam 32 dias. Você pegando um de cada vez. Você pega aí 31 capítulos com tantos versículos, com tantos provérbios, com tantos versículos que são esses provérbios. Então é de uma riqueza que não é desse mundo. Salomão, ele foi pai da sabedoria de Israel, mas o pai é a sabedoria, ontem, hoje e para sempre. Que esse 15, o 1, 2, o 3, até o último capítulo de Provérbios seja para nós busca por sabedoria. Ao iniciar o capítulo 1 de Provérbios, a gente começa com um pé direito a buscar ser mais parecidos com o Senhor, agir como Ele agiria, falar como Ele falaria, fazer como Ele faria. Então, que possamos, através de cada um desses provérbios, buscar ser mais parecido com o Senhor. Pois Jesus, ele se entregou na cruz. Isso nos leva a refletir. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita tua vontade. Sábio, com propósito, com entrega, com busca, com sede, com fome dessa palavra. Fica de pé no teu lugar. Vamos no Senhor e à luz da sua palavra estarmos atentos ao nosso agir, ao nosso falar. Se temos sido sensatos ou insensatos, que possamos ser aqueles que promovem
e ser pacificadores. Ser aqueles que, através da palavra do Senhor, são usados para que outros abram os olhos, mas que os nossos também estejam abertos. Os levitas podem vir, os adoradores. E que no Senhor tenhamos sede e fome, irmão. Que no Senhor venhamos a ter sede e fome de ter mais intimidade. Sede e fome de sermos mais parecidos com Jesus. Uma vez uma pessoa me disse assim: mas é muito difícil. Não dá para ser como Jesus. A gente almeja ser como Ele. A gente quer ser como Ele. A gente só vai conseguir isso na eternidade. Porque somos imperfeitos, porque somos falhos. Mas isso não nos tira o desejo de todo dia buscar na palavra do Senhor. Isso não nos tira o desejo de, nessa palavra, nos debruçar e aprender. Aprender mais dele, que é manso e humilde. Aprender mais dele, que é perfeito. A nossa carne, ela sempre vai lutar contra o Espírito. E quando ela não estiver lutando, abre os seus olhos. Tem algo errado. Se em algum desses versículos você não foi confrontado, para em casa e leia de novo. Faça um estudo sobre Provérbios e é uma coisa maravilhosa. Feche os teus olhos e busca ser mais parecido. Busca ser mais prudente. Busca ser mais sensato. Pois eu e você não nos alimentamos só um dia por semana. Pois eu e você não bebemos água só uma vez no dia. Pois eu e você fomos criados para essa intimidade. Ele nos criou para olhar nos nossos olhos, para ver em nós as suas ações, para ver em nós e através de nós a sua palavra curar-nos e ajudar a curar outros. Muitas vezes não é fácil escutar uma repreensão. E não dando importância a ela, já dizemos como o nosso coração está. Precisar e buscar mais o Senhor. Que sejamos mais parecidos com o Senhor. Que sejamos mais sede e fome da presença e da palavra dEle. Que o Teu Santo Espírito transborde em nós, Senhor. E que a Tua fome e sede esteja em nós todos os dias, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz.
ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Pede para Ele, me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Aleluia, peça de coração. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Me refaz. Me refaz. Peça para Ele. Me refaz, Senhor Deus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Oh, mais uma vez, peça, me refaz. Me refaz, Senhor meu. Me refaz. Me refaz, Senhor. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Queridos, quando nós analisamos as Escrituras e nós vemos o comportamento de Cristo, eu estava ali vendo o Macírio pregando e eu analisando as Escrituras e dizendo, meu Deus, a igreja era para ser o lugar mais legal do mundo. A igreja era para ser o lugar onde tinha as pessoas mais legais da terra. Igreja não era para a gente estar dividindo nossas mazelas, os nossos problemas.
Olha que coisa linda. Só o que fala do versículo 24 em diante vai dizer assim, ó. Não, no versículo 30 diz assim, ó: um olhar amigo alegra o coração, uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Sabe? E aí eu estava lendo aqui, diz: meu Deus, isso aqui era para ser a gente. A gente era sempre para ter uma palavra amiga. A gente sempre era para estar com bom ânimo, sabe? A gente sempre era para estar com a autoestima lá em cima. Não é autoestima de se achar bonito, não. Mas é de que, sabe? Ser aquelas pessoas que dizem assim: olha, vai dar certo, mesmo que esteja dando tudo errado para nós. Nós éramos para ser aquele tipo de gente que toda hora a gente está se motivando uns aos outros, sabe? A gente era para ter fome e sede de chegar nessa casa, para dizer assim: pelo amor de Deus, eu preciso ir para a igreja hoje, porque quando eu chego lá eu sou colocado para cima. Quando eu chego lá parece que só tem boas notícias. Quando eu chego lá parece que tudo vai dar certo na minha vida. Quando eu chego lá parece que todo mundo está falando de milagres. Mas muitas vezes nós não vivemos o cristianismo. Nós vivemos a religiosidade. E a religiosidade estraga tudo, irmão. Porque toda hora essa conversa de prova, está na prova, irmão, está na prova, irmão, está na prova. A vida é uma prova. Nós não estamos na prova, nós estamos na bênção. E a bênção se chama Jesus Cristo. Mais do que vencedores, através dele que nos amou. Nós estamos na bênção. Nós não vamos vencer, não. Nós já vencemos, porque ele venceu por nós. Então a palavra para estar na nossa boca é bênção, bênção. Você está na bênção, aguenta firme. Deus é contigo. Maior é aquele que está em tu. Maior é aquele que te levanta. Maior é aquele que te deu a promessa. Maior é aquele que está com você. Nós éramos para toda hora, sabe, Douglas? Falar de ânimo, de ânimo, de ânimo. Está triste por quê, irmão? Vem cá, aquele que te consola está em mim e que te consola essa noite. Em nome de Jesus, levanta o teu ânimo. Levanta o teu ânimo. Levanta o teu ânimo. Ah, mas eu fui tão maltratado, eu fui tão humilhado, eu fui tão pisado. Ei, você está na casa do Pai, que morreu por você em uma cruz. Tamanha é a tua importância. E essa casa seja casa de ânimo, seja casa de ânimo. Buscamos o teu ânimo. Buscamos o teu ânimo. Fala comigo assim: boas notícias. Fala comigo: boas notícias. Boas notícias. A palavra diz que aquele que está com o coração alegre, ele está com o rosto aformosado. Não é porque está passando por problema. Você pode estar passando por problema e você está feliz porque Jesus está contigo. Quantos estão aí com câncer e não tem Jesus? E não querem Jesus? E vivem abatidos, deprimidos. Tem gente que tem tanta coisa que a gente queria ter e está infeliz. E nós só temos uma coisa que eles não têm: Jesus Cristo de Nazaré. E a felicidade habita conosco, na alegria ou na dor, no vale ou no monte. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Recebe o meu ânimo, recebe o meu ânimo. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que tem um cordeiro, que eu largo o meu eu para ser transformado. Canta lá. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero aleluia, ser vai gerando marcas. Eu largo meu eu para ser transformado.
Sabe, irmão, nós temos que ser aquele tipo de pessoa que começa animando nós mesmos. O salmista disse: porque estás abatida, minha alma? Porque você está triste dentro de mim? Crê em Deus, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Aleluia. Ei, você que estava esperando más notícias, deixa eu te dizer, alegra o teu coração, porque aquilo que o Senhor mandou nós pregar não foi más notícias, foi as boas novas do Evangelho. São as boas notícias do Evangelho. Os meninos vão para uma praça esses dias pregar a boa nova do Evangelho, pregar as boas notícias. Nada de coração deprimido, nada de espírito abatido. Aformoseie o seu rosto, aformoseie o seu rosto, porque aquilo que você carrega são boas notícias, são boas notícias. Que você agora convidasse um irmão, uma irmã para orar. Vamos orar juntos, animando uns aos outros, animando uns aos outros, animando o nosso coração. Crê em Deus, espera em Deus, porque com certeza ainda o louvarei, ainda o louvarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não falou desse mundo apenas uma vida tranquila, não. Ele disse: vocês terão aflições, mas ele deu uma ordem. Ele disse assim: tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Oh, aleluia, oh, aleluia. A casa de Deus, eu me alegro ao ponto de pedir uma coisa: pedirei ao Senhor, que eu esteja na tua casa, que eu esteja na tua presença, recebendo bom ânimo, recebendo bom ânimo, recebendo bom ânimo. Senhor, teu povo não vai ser um povo deprimido, não vai ser um povo rancoroso, não vai ser um povo azedo, não vai ser um povo de cara feia, não vai ser um povo antissocial. O teu povo será um povo de aspecto leve, de aspecto de glória, de aspecto de presença de Deus, cheio da graça, cheio da unção do Senhor. Oh, faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, um rastro de tua glória. Isso, comece a orar dizendo: Espírito Santo, molda o meu coração. Deixa o Espírito Santo alegrar o teu coração. Creia nas promessas, creia nas promessas, carregue as promessas. Carregue as promessas, Ele é fiel, Ele é fiel para cumpri-las. Eu não andarei pelo caminho dos tolos, eu não andarei pelo caminho dos soberbos, eu não andarei pelo caminho dos infelizes, eu não andarei pelo caminho dos de cara feia, de cara azeda. Não, 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 não.
Eu vou andar pelo caminho da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, daquilo que aformoseia o rosto. Começa a dizer isso, Senhor. Alegra o meu coração a ponto de transbordar. Alegra o meu coração ao ponto de transbordar. Espírito Santo, nós escolhemos a tua alegria em nós, Senhor, a tua paz em nós, Senhor. Nós escolhemos confiar em Ti. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Isso. Fale, faça alianças com Ele. Alianças de crer. Alianças de falar sobre o que você crê. Aleluia. Eu creio numa paz tão grande, tão grande, tão grande, que excede o entendimento. Ainda andando pelo vale da sombra da morte, não temendo mal algum, porque temo a certeza de que Ele está comigo. Aleluia. Um cântico novo, um cântico novo, um cântico novo. As lutas estão ali, as ameaças estão ali, mas eu quero falar das vitórias. Eu quero falar daquilo que eu carrego, das promessas de Deus. Não me alimentarei de tribulações. Não me alimentarei da retaliação do inferno. Não falarei mais do diabo do que de Deus. Falarei das grandes promessas, dos grandes feitos, como Ele nos tirou do Egito, como Ele nos transportou pelo vale da sombra da morte, para trazer para um lugar de memorial a sua presença. Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Alegrando o nosso coração, alegrando a nossa alma, a fazer aquilo que o Senhor deseja que seja feito. Senhor, nós nos alegramos na Tua presença, porque essa noite o Espírito Santo nesse lugar traz em nós motivos para adoração. Se tiver alguém doente, entre para o meio do círculo, para eles poderem ungir você. Se tem alguém doente, enfermo, entre para o meio do círculo, para que eles possam ungir você com óleo. Isso, pegue o óleo para ungir. Se tem alguém com alguma enfermidade, peça oração no meio do círculo. Nós vamos orar todos juntos e declarar cura. Cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Espírito Santo, querido, é aquele que alimenta a paz, que alimenta o amor. Espírito Santo é aquele que traz a unção de cura sobre esse lugar, sobre a sua vida. Isso em nome de Jesus. Isso, abrace a pessoa que você orou. Diga a ela: não desista, tenha ânimo. Deixe o Espírito Santo levar você a motivos de adoração. A motivos para adorar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós temos motivos, Senhor, para te adorar essa noite. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu.
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo. Levante as mãos para a sua casa, comece a orar pela sua família. Vá dizendo nomes, vá declarando que o amor de Deus, a graça de Deus invada a sua casa, transformando as vidas, transformando os corações, trazendo alegria para dentro daquilo que muitas vezes só vê tristeza, só vê reclamação. Deixa o Espírito Santo levar você a um ato de fé, já vendo a sua família entrando por esses átrios, se convertendo ao Senhor, genuinamente, transformados pelo sangue de Jesus, transformados pelo sangue do Cordeiro. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, quem tu és e enche com amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir o quê? Com ânimo, com alegria, com força. Fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Coloque as mãos sobre a sua mente. Essas palavras que você está cantando, dizendo: eu vou construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Eu não vou ser abalado. Eu não vou encher a minha mente de tristeza, de depressão, de ansiedade, de pensamentos ruins, como se tudo fosse dar errado. Diga agora: eu repreendo todo mau pensamento em nome de Jesus. Diga: eu repreendo em nome de Jesus todo pensamento de frustração. O diabo tem atacado você esses dias com pensamentos negativos, te mostrando a falência de sonhos,
Mas deixa eu te dizer algo, não foi Ele que te prometeu. Quem te prometeu é fiel para cumprir, e muito maior do que o inimigo possa ser. Então enche a tua mente agora de esperança, porque as boas palavras já estão à tua disposição. Apenas recebe elas sobre tua vida, porque aqueles que Deus protege, homem nenhum pode derrubar, nem situação nenhuma pode menosprezar. Então repita comigo: o Senhor é comigo. Diga: o Senhor é comigo, porque eu creio. Diga: o Senhor é comigo, porque eu creio que Ele é a minha salvação. Diga a Ele: Senhor, em Ti confio, e a minha mente não é mais cativa dos maus pensamentos. Diga: hoje eu só vejo as boas intenções. Diga: hoje eu só lembro das boas promessas. Diga: hoje eu só encho o meu coração das coisas que vêm do alto, do Pai das luzes, do meu Deus todo poderoso. Fale para você mesmo: vai dar certo. Não, mas você fala dizendo o seu nome. Fala dizendo o seu nome assim: vai dar certo, Leandro. Isso, fala o teu nome, fala o meu não, fala o teu. Vai dar certo, Leandro, porque Deus te chama pelo teu nome, Deus te conhece pelo teu nome. Vai dar certo, Leandro, em nome de Jesus. Levanta o teu ânimo, levanta a tua fé, coloca a tua confiança nele, e vai dar tudo certo, porque Ele te chamou e Ele não errou com você. Oh, aleluia! Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei porque o Espírito Santo está insistindo nisso, mas quando você sair para executar uma obra, não sai como aquele que vai vencer. Você sai como aquele que já venceu, porque Cristo é contigo, e ninguém pode fechar a porta que Ele abriu. Ninguém pode fechar a porta que Ele abriu. Então sai com a tua cabeça erguida, não de orgulho, mas de fé, de ânimo e de disposição para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. A igreja diga: amém. Assim eu creio e assim eu me movo, em nome de Jesus. Bora dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, faça em cima dessa mesma palavra, essa palavra de construção. Eu estou construindo algo. Eu faço nessa mesma intenção de construção. Eu estou construindo algo. Eu estou construindo algo em fé. Então você quer dizimar, quer ofertar, levante sua mão. A Lília vai deixar o envelope até você. Você que vai fazer pelo QR Code, pela chave, está nas telas. Mas eu quero que você tenha a intenção de orar. Orar protegendo o seu coração. Proteja o seu coração. Não faça barganha com Deus. Não poupe diante daquele que é a própria prosperidade. Ele não está pedindo o que é seu. Ele está pedindo aquilo que Ele pediu como semente, para que fizesse prosperar. Então não ore dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu não estou podendo dizimar esses dias, porque eu estou guardando para isso, para aquilo. Faz isso não, irmão. Você está dando o devorador.
Aquilo que você retém é exatamente aquilo que é multiplicado em destruição. Então não segure não, diga: Senhor, eu confio. Você pode dizer isso: Senhor, eu confio, por isso eu dizimo, eu oferto. Não tem peso, não tem falta, eu não sinto falta. Pai, eu sei que o teu povo é um povo fiel, e que diante de Ti existem tantas necessidades que nós como humanos, como homens e mulheres temos, mas a nossa fidelidade em Ti permanece. Permanecemos crendo, permanecemos ofertando, permanecemos dizimando, porque acreditamos que isso é o mínimo que podemos fazer quando falamos de fidelidade. Levante sua mão e diga: Senhor, a minha fé não é por vista. Diga: não é por vista. A minha fé é por fé, é pelo que eu creio. Isso em nome de Jesus. Pode trazer seu dízimo, traga a sua oferta. Deixe o Espírito Santo alegrar seu coração. Alegre o seu coração, crendo que você está fazendo as coisas certas, da forma certa. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Queria que você levantasse as mãos para a Praça São Francisco, começasse a orar e a declarar que o Espírito Santo esteja ali com cada irmão, com cada irmã que vai se deslocar para aquele lugar, e que o Espírito de Deus também abençoe aqueles que não reteram os recursos, que não seguraram as finanças, mas ofertaram para esse evangelismo, e que eles possam ser recompensados na medida de suas ofertas, e que aquele que é consolador e que convence do pecado possa estar presente, agindo em cada irmão e cada irmã. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Coloque as mãos para cima. Pai, eu abençoo o teu povo, e que eles possam ir nas ricas bênçãos do Senhor, tendo a certeza que os seus corações estão ligados em Ti. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.